Bem-vindos ao canal Matemática. Me chamo Lucas, sou matemático e professor. Acredito em uma matemática que vá muito mais além do que reproduzir algoritmos. Ao longo desse vídeo, teremos uma ideia de como o sistema numérico indo-arábico criado pelos indianos foi transmitido pelos árabes ao oeste europeu. Para quem ainda não viu o último vídeo sobre o surgimento desse sistema, assista um vídeo que está aparecendo no topo dessa tela. Vimos que foram os indianos os criadores do sistema numérico posicional de base 10 que utilizamos atualmente. Mas uma pergunta surge: como esse sistema atingiu a população ocidental europeia? Os árabes tiveram participação fundamental nesse processo. Após a morte do profeta Muhammad, os convertidos ao Islã ergueram um enorme e vasto império através de suas conquistas territoriais. Esse império foi controlado pelo Califado Omíada, que estabeleceu sua capital em Damasco. Porém, por volta da metade do século VIII d.C., iniciou-se o Califado Abássida, que moveu a capital do império para Bagdá em 762. Continuando com a postura de tolerância em relação aos povos dominados, os árabes entraram em contato com muitas culturas e incorporaram as conquistas científicas dos mesmos em seu benefício. Al-Mansur, segundo califa Abássida, recebeu de presente dos indianos uma obra importante de astronomia chamada Brahmasputra Siddhanta, onde introduziu aos estudiosos árabes a escrita em sânscrito dos numerais, bem como sua representação pelos 10 símbolos dos algarismos. Um dos mais notórios matemáticos árabes do século IX d.C. foi Al-Khwarizmi, que viveu na corte do califa Abássida Al-Mamuni e fez parte da comunidade científica de Bagdá chamada de Casa da Sabedoria. Sua fama é devida a 2 grandes trabalhos que contribuíram para a popularização do sistema numérico indiano, o método dos cálculos e a álgebra, tanto no mundo islâmico quanto no cristão. Um deles é o Livro da Restauração e do Balanceamento, onde contribuiu para os alicerces da álgebra, sendo o primeiro a estudar a resolução de equações lineares e quadráticas. Esse livro se tornou tão famoso que o termo aljabr, que consiste em passar uma quantidade deficitária de um lado da equação para o outro, a fim de tornar ambos os lados positivos, deu origem à palavra que conhecemos hoje como álgebra. O outro é o Técnica Indiana de Adição e Subtração, que apresenta o sistema numérico decimal indiano incluindo o zero, além das técnicas utilizadas nesse sistema para fazer as 4 operações básicas, as operações com frações e extração de raiz quadrada. Esse trabalho também teve um alcance enorme na comunidade europeia, tanto que o seu nome se tornou hoje a palavra conhecida como algoritmo. Porém, naquela época tinha um significado diferente do que tem hoje. Quando aprenderam esse sistema numérico, os árabes da região leste do Império Muçulmano copiaram basicamente os símbolos dos indianos. Porém, com o passar do tempo, eles os adaptaram de acordo com a sua maneira de escrever, ocorrendo um fenômeno de inversão de alguns algarismos, como podemos observar. Isso se deve ao fato de que os árabes escreviam os números inicialmente de cima para baixo, em papiros, e giravam 90 graus no sentido horário para lê-lo. O zero continuou sendo representado com um círculo, mas com o passar dos anos se reduziu a um ponto. Contudo, os números árabes que herdamos não eram dos árabes do leste, mas sim do oeste, que viviam no norte da África e na Espanha. Eram conhecidos como numerais Gubar, que significa areia, pois eram desenhados no chão ou em um quadro de madeira onde era posto a areia. Esses numerais de areia claramente têm origem indiana, porém são bastante diferentes dos algarismos utilizados pelos árabes do leste. Existem várias suposições da maneira como o processo de transmissão desse sistema numérico se deu. Um deles está relacionado ao fato da boa relação que existia entre o califa de Córdoba e Bizâncio, permitindo a circulação de textos antigos. Além disso, por ser uma cidade com grande fluxo de pessoas de diferentes nações, os árabes do oeste podem ter tido contato com estudiosos indianos e aprendido sobre o seu sistema numérico. Outro ponto a considerar era o contato entre os árabes que moravam no leste e os que moravam no oeste, que poderia ter contribuído para a difusão desses conhecimentos.
Além disso, é importante considerar também o intercâmbio com os mercadores judeus. Agora eis a questão: quando se deu a transmissão para o mundo cristão europeu? O sistema numérico utilizado até antes da época do Renascimento na Europa Ocidental era o romano. Porém, realizar operações básicas com esse sistema era complexo e trabalhoso. Era indispensável o uso de ábacos e mesmo assim dava bastante trabalho. Gerbert d'Aurillac, um monge francês que tinha sede por conhecimento, nascido em 945 d.C., recebeu educação religiosa no monastério de São Geraldo de Aurillac e teve contato com matemática e astronomia. Em visita à Espanha Islâmica, de 967 a 970 d.C., entrou em contato com o sistema numérico arábico e também com a aritmética básica praticada da maneira que os indianos faziam. Lecionou por alguns anos em Roma, depois em Reims, onde, por uma década, desenvolveu a parte mais produtiva e interessante de sua obra didática e cultural. Ele se tornou Papa Silvestre II de 999 a 1003, quando faleceu. Foi o primeiro a introduzir os algarismos indo-arábicos no oeste europeu, porém apenas do 1 ao 9. Entretanto, suas ideias não foram aceitas no período devido ao orgulho e pretensão de seus companheiros de serem herdeiros da grande tradição romana. Embora os mais antigos manuscritos europeus contendo os algarismos arábicos são o Codex Vigilanus, compilado em 976 d.C., e o Codex Albeldense, que foi uma cópia do Vigilanus em 992, eles não foram os responsáveis pela disseminação dos numerais arábicos pela Europa Ocidental. Isso se deu oralmente através do ensino do uso da tecnologia conhecida como ábaco de Gerber, desenvolvido pelo mesmo por volta de 1000 d.C. Os números introduzidos por Gerber foram reproduzidos na Europa em formas variadas. Podemos observar esse fato na escrita do número 4 ao longo dos séculos X ao XIII, nas regiões da França. A uniformização da escrita dos números só viria mais tarde por volta do século XV, com a invenção da imprensa de Gutenberg. Durante parte da Idade Média, os algoristas, que eram as pessoas que faziam cálculos utilizando o sistema arábico, foram bastante perseguidos pela Igreja, que alegava os mesmos de serem bruxos, magos, fazerem pacto com Lúcifer e todas essas maneiras de impor seu desejo através do medo e da coerção. Devido a isso, o movimento de dissipação do sistema numérico indo-arábico enfraqueceu. Foi em 1202 d.C. que uma obra veio reacender o movimento de popularização do sistema numérico indiano aperfeiçoado pelos árabes. O Liber Abaci, ou Livro do Ábaco, escrito por Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci, se tornou a Bíblia dos algoristas. Nessa obra foi descrito o sistema numérico decimal utilizado pelos árabes, incluindo o zero, técnicas de cálculo, regras algébricas e fundamentos de geometria. Fibonacci adquiriu esses conhecimentos através de viagens realizadas pelo norte da África e Oriente Médio, diretamente em contato com os algoristas árabes. Portanto, seu trabalho não tinha relação alguma com o de Gerber. Ainda encontrou muita resistência da classe dos abacistas, os que utilizavam o ábaco romano para fazer cálculos, pois tratava-se de uma classe privilegiada, formada por muitos clérigos e que prestavam serviços para os senhores feudais e grandes comerciantes. Só depois de muitos séculos, com a Revolução Francesa, teve-se força para se sobrepor a essa resistência e implantar o sistema numérico indo-arábico na França e, consequentemente, no mundo ocidental, embora alguns locais ainda demoraram um pouco mais para desapegar do uso do ábaco romano. Nossa jornada para por aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!